elas eram santas, sacrificadas por causa a favor dos filhos. Então, os filhos já tinham sentimentos de culpa horríveis, porque a minha mãe se sacrificou, foi infeliz só por minha causa, para me ajudar, para me educar. Aguentou meu pai por minha causa, então já cresciam com sentimentos muito negativos com a figura masculina. As mulheres sempre vendo no homem a razão do sofrimento da vida delas. E o homem vendo na mulher a santa. Então, o que acontece? Ela pensa assim, eu não vou fazer o erro da minha mãe. Mas ela acaba imitando a mãe na conduta. Ela acaba com os defeitos da mãe. Ela não tem consciência disso. Não tem consciência. É totalmente inconsciente. A mulher pensa, Betete, que ela é a melhor das criaturas. E a mulher é invejosa. E ela não percebe a inveja que tem. Então, quando você perguntou qual que é a causa principal, ela olha para o marido, ela não consegue ver as qualidades do marido. Isso se chama inveja. Então, a mãe foi, assim, um sinônimo meio de santidade. E ao lado desse sinônimo de santidade, a mãe era sempre uma vítima. Vítima de quem? Do marido, do pai. Né? Então, se a mãe estava triste, os filhos, que foi, mamãe? Ah, seu pai, isso, aquilo, lá, lá, lá. Ah, seu pai não dá atenção. Ah, o seu pai é agressivo. Ah, o seu pai bebe. Ah, o seu pai não sei o quê. Ah, entende? Então, essa influência desde tititicos, porque o ser humano, ele vê o mundo, Betete, ele vem ao mundo através de uma porta, que é a mãe. Desde o ventre materno, o coraçãozinho dele bate em sincronia com o coraçãozinho da mãe. O serzinho já que está lá, o embrião, que já tem uma alma completa, ele começa a se desenvolver, inclusive na personalidade, dentro do útero da mãe, com influências emocionais e fisiológicas que a mãe exerce naquele ser. Então, por exemplo, se a mãe não está muito feliz, se ela está brigando em casa, e geralmente as mulheres eram muito infelizes, eram santas infelizes. Eu não sei se você se lembra, na minha época era, não, você que sofre mais. Daí chegava outra senhora e falava, não, fulana, você sofre mais. O outro, não, você aguentou muito mais. Era Você não conhece a minha vida, você não sabe a vida que eu levo. Olha, o fulano, ele lá fora na sociedade ele é uma coisa, mas dentro de casa eu que conheço. Então, aquele tom de intriga e de difamação que a mulher tinha com os maridos e com os pais, muitas vezes. Bom, fato é que sempre houve uma inimizade, desde o tempo da Eva. Uma inimizade que foi plantada entre a mulher e o Criador, e a mulher e o homem. E a mulher e as suas gerações. Então, as cobras estão dentro da nossa vida, no nosso calcanhar das mulheres, e isso é literal, isso eu vejo no divã. No divã. Esse livro eu escrevi há 40 anos atrás. No começo era uma brigaiada, ficavam loucos da vida quando liam esse livro, mas não entendiam o que eu estava querendo dizer. Então, o que acontecia, Betete? As mulheres desse tempo não viam os seus problemas, não analisavam a sua patologia, os seus defeitos. Elas eram santas, sacrificadas por causa a favor dos filhos. Então, os filhos já tinham sentimentos de culpa horríveis, porque a minha mãe se sacrificou, foi infeliz só por minha causa, para me ajudar, para me educar. Aguentou meu pai por minha causa, então já cresciam com sentimentos muito negativos com a figura masculina. As mulheres sempre vendo no homem a razão do sofrimento da vida delas. E o homem vendo na mulher a santa, a salvadora, a que ia acolhê-lo como uma mãe quando ele se casasse, que ia tratá-lo com afeto sempre. Se ele chegasse em casa cansado, depauperado de lutar para manter a família, a mulher sempre deveria estar acolhendo como uma mãe. E não Ela era foi isso. educada para isso, né? Mas não era isso que acontecia. Raras as mulheres. Quem casou com uma mulher que agiu assim, tirou a loteria, sorte grande. Porque a maioria das mulheres, Betete, quando o marido chega em casa, a conversa é outra. Então, se ele está alegre, o que aconteceu, hein? Por que você está alegre? Aqui em casa você tem cara feia e você veio aí todo feliz? Olha, o que tem aí? Aí vai no celular do marido e começa a vigiar as mensagens. E aí ele chega cheirando uma cervejinha. Foi lá com os amigos para descontrair um pouco, para aliviar a tensão. Aí a mulher já fica louca da vida, está cheirando bebida.
Eu estou aqui com a empregada, com isso, com aquilo, com os filhos, com as crianças, você pensa o quê? Eu estou exausta. E vem com aquela carga em cima do homem. O que acontece com isso? O homem acaba não sabendo como lidar com essa situação, porque ele espera da mulher uma companheira alegre, para cima, amiga, e ele vê em casa, muitas vezes, uma acusadora. Doutora Cláudia, esse exemplo que a doutora acabou de dar é um exemplo bem atual. Como a senhora está fazendo essa linha do tempo, em Mas não é só atual, sempre foi. É que eu estou ainda na historinha, isso era e é. Só que, veja bem, nos anos 60, as mulheres disseram, chega desse domínio do homem, agora nós vamos cuidar da nossa vida, o nosso corpo é livre, a gente faz o que quer com o nosso corpo, nós queremos a mesma liberdade sexual que os homens têm, então nós queremos a nossa liberdade financeira, nós queremos ser donas dos nossos narizes, etc, etc, e saíram mundo afora, vamos conquistar o mundo. E o que aconteceu? A mulher passou a ser escrava do poder econômico. Ela, quando vai trabalhar, geralmente ela é a mais obediente, né? Geralmente. Ela é mais honesta do que o homem, ela é mais obediente. Então, ela é a empregada ideal. 51% da humanidade estava lá dando sopa, né? E os poderes econômicos não se beneficiavam disso. A mulher servia a família, aí passou a servir o poder econômico. E não um poder econômico bom, infelizmente. Então, a mulher deixou a casa. Chega à noite, aí ela tenta complementar, ela tenta, vamos dizer, compensar. Mas a sobrecarga, né? Ela saiu de casa, mas continua com a responsabilidade de casa, né? Sim, só que não pode desempenhar bem, porque não tem mais a facilidade de mamãe, de titia, de amigos, de comunidade, de empregadas. Não é mais a mesma coisa. Então, as crianças começam a ficar doentes, começam a ficar inquietas, enfim, agitadas, porque a mãe está longe. Aí ela chega em casa nervosa, aí as brigas aumentam. Mas o problema da mulher é que, geralmente, ela coloca a causa dos problemas dela no companheiro. Vamos dizer assim, 95% dos casos das mulheres que me procuram acham que são infelizes porque são mal casadas, são mal amadas, porque não deu certo o casamento com esse homem. Aí elas tentam com o segundo, aí elas tentam com o terceiro, às vezes até quarta união. E tem explicação para isso? E não conseguem ser felizes. E tem explicação para isso? Por que todo culpado é o homem? Oi? Por que todo culpado é o homem? 95% a doutora falou, a minha culpa é o meu marido, é o meu companheiro. Por que sobra para o homem? Olha, Betete... Porque é meio automático isso, né? Eu vou pisar no calcanhar das nossas ouvintes. Das nossas internautas. Nossas internautas. Mas antes de falar qual é a causa, porque senão eu já vou receber uma carga de contras aí. Não, vamos fazer análise, a gente está fazendo análise aqui, vamos fazer análise ao vivo. Antes de falar, eu vou dizer uma coisa. As mulheres agora, elas estão sofrendo tanto, Betete, tanto, que elas estão pensando, puxa, eu preciso me conhecer melhor por dentro, porque eu não aguento, eu estou estourando de sofrimento. É crise de pânico, crise de ansiedade, doenças orgânicas, depressão, é tudo de ruim. A mulherada está sofrendo, e muito, e muito. Então, acho que elas estão pensando, bom, eu pago o preço, eu vou me conhecer, vou ver o que está acontecendo dentro de mim, porque eu gostaria de ser feliz e realmente nada dá certo na minha vida, e eu troco de parceiro e eu continuo infeliz. Então, parece que a coisa não está no homem, o problema. Então, desde lá do tempo do começo, quando nós fomos desviadas da felicidade, né, da vida boa que a gente tinha lá no paraíso, lá com o nosso Adãozão bacana, e a gente estava se dando bem com Adão, e era tudo feliz, e Deus estava com a gente, não sei o quê, aí de repente o negócio entornou. E o demônio entrou entre o homem e a mulher. Ele colocou um inimigo do outro. E o que ele falou para Eva? Falou assim, olha, Eva, você pode ser como uma deusa, tá? Você e o seu Adão também. Vocês podem ser como deuses. Por que vocês vão ser serizinhos humanos aí, obedecendo a Deus? Não, vocês têm que ser como deuses. Aí começou um negócio seríssimo, Betete, porque a mulher passou a querer ser adorada como uma deusa, pelo homem e pelos outros lá do paraíso. E o homem
A mesma coisa, seguiu essa ideia. Ele é o chefe da casa, ele é o chefe da sociedade. No trabalho, ele tem que ser o bacanão, o tal. E a mulher na família. Ela é a deusa do homem. Acontece que nem uma coisa e nem outra funciona. Nem o homem consegue ser o poderoso chefão e ser feliz na sociedade, seu deusão. A gente vê os desastres acontecendo e cada vez mais sérios nos nossos governos. Você está vendo todo cara que sobe lá e se acha Deus, e cada vez mais, né? A gente coloca lá gente que a gente acha que vai resolver nossa vida como um Deus e olha o que dá. Então, É o salvador da pátria. isso não existe, isso não existe. Então, a energética da mulher e do homem são complementares. X, Y e XX. Nós somos complementares, a nossa energética é complementar, não é de competição, de rivalidade, como a gente adotou. A gente tem que se complementar, não é só marido e mulher. É a energética masculina e a energética feminina na sociedade. Então, homens e mulheres, no geral, se complementam. Eles têm uma ressonância ideal, né? Pela natureza. Uma ressonância ideal. Mas o que aconteceu? Então, aqui eu estou tratando de mulheres, né? Vamos analisar nossas mulheres e vamos ver o que acontece. Então, a mulher, ela vê o homem como, antes de casar, como um deus. Ou se não é um deus, ela pensa, eu vou mudar ele. Eu vou fazer dele aquilo que eu espero. Então, ela idealiza uma figura, ou ela vê aquele homem já antes de casar como um ser idealizado, ele não O que já como está errado, né? total, coitado do nosso marido, do nosso companheiro, ele tem problemas como nós, como qualquer um. Ele tem qualidades, tem defeitos. Se nós não somos felizes conosco, nós não vamos ser felizes com ninguém mais. Agora, doutora Cláudia, esse pensamento da mulher enquanto relacionamento inicial com o seu futuro marido. Mas e depois? Depois que Depois, casa? o futuro, né? Ela também aprendeu na casa dela, com a família dela, Sim, que também já estava errado. É um círculo. sim, sim, sim. Então, o que acontece? Ela pensa assim: eu não vou fazer o erro da minha mãe. Mas ela acaba imitando a mãe na conduta. Ela acaba com os defeitos da mãe. Mas ela fala: não, meu marido vai ser diferente, a minha casa vai ser diferente. Comigo vai ser E diferente. eu vou fazer do meu casamento um casamento ideal. E aí, mamma mia, porque aí ela está imitando a mãe, está fazendo a mãe, a avó, a tia, os modelos. E ela não tem consciência disso. Não tem consciência. É totalmente inconsciente. A mulher pensa, Betete, que ela é a melhor das criaturas. Ela é mimada desde pequenininha. Ela nunca tem culpa de nada. É a princesa. A princesinha, o agressivo é sempre o homem, o brutamontes, o que não tem afeto, coitado do homem, dá um duro para sustentar a família, ele é frio, ele não tem afeto, tá? Então, essa visão de mundo fora da realidade está tornando a mulher muito neurótica e até psicótica, e ela está sofrendo muito. Porque daí, depois que casa, e ela vê que o cara não é o que ela pensou, e ela não vai mudá-lo, ela não é uma deusa que vai mudá-lo, ele é um sujeito que tem uns problemas como ela tem, só que ela não acha que ela tenha, então começam os choques. Agora, a inveja, vamos falar da inveja? A inveja é a principal defeito da mulher. Ela tem inveja do quê? Tudo. Homens, mulheres. Ela tem inveja de um monte de coisas e não percebe, não tem consciência. O homem é megalômano, arrogante, ele é o talzão, né? É megalômano. E a mulher é invejosa e ela não percebe a inveja que tem. Então, quando você perguntou qual que é a causa principal, ela olha para o marido, ela não consegue ver as qualidades do marido. Isso se chama inveja. Ela só consegue Não ver conseguir ver as qualidades do seu companheiro é um reflexo da inveja. Sim, senhor. É um resultado da inveja, sim. Então, tá tocando na ferida, hein? Tá mexendo na ferida. Aí agora, cuidado, gente, recebe isso, saibam receber, porque isso é transformador. E eu vou explicar para vocês já por quê. Porque essa é uma chave para a mulher. Por que a mulher prefere perceber a inveja, admitir que tem inveja, do que continuar sofrendo? Já vamos chegar lá.